Vamos abrir a Bíblia, irmãos, e ficar de pé no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15 até o versículo 25. Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 25. Você achou aí na Bíblia? Diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvidos a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Amém. Graças, Senhor, te damos pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra que tanto tem para nos ensinar. Ó Deus, e como nós precisamos de ouvir a tua voz, Pai. Necessitamos da tua palavra, porque ela é o alimento. Nem só de pão vivemos, mas de toda a palavra que procede da tua boca. É ela que nos alimenta, que nos fortalece e que nos sustenta, Pai. Por isso eu te peço, nos alimenta esta noite, através da tua palavra, vem matar a nossa fome, Senhor, a fome espiritual de cada um de nós, que tenhamos um alimento sólido diante de nós, para que possamos nos alicerçar, nos firmar cada vez mais. Ao ouvir a tua palavra, Pai, que uma mudança aconteça em nossas vidas, que haja uma transformação em cada um de nós. Só a tua palavra tem esse poder e é ela que queremos ouvir, Pai. Fala ao nosso coração, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, me dá unção do Espírito Santo, o poder de Deus para anunciar a palavra, para quebrar as barreiras mentais, emocionais, para que a tua palavra seja compreendida e vivida por cada um de nós, Pai. É o que eu te peço aqui com os meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, esse texto, como eu disse aqui na oração, tem muita coisa boa para nos ensinar. Porque a vida da gente, ela é cheia de dificuldades, queridos. Nós passamos por lutas, passamos por tribulações, enfrentamos dificuldades, problemas, perdas. Isso faz parte da vida de qualquer um. E aqui estamos vendo na Bíblia
algo que aconteceu na vida do rei Davi, que a Bíblia diz ser um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que errou. Mesmo ele sendo um homem de Deus, ele errou, e erros trazem consequências. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele colherá. E Davi colheu um fruto amargo nessa situação. Mas aconteceu com ele o que poderia acontecer com qualquer um de nós, passarmos por uma dificuldade, por uma perda, por um abalo, por algo que realmente venha consumir a nossa vida, venha trazer tristeza ao coração. Podemos enfrentar situações como esta, dificuldades que trazem tristeza, trazem dor e trazem aflição ao coração de qualquer pessoa. Quem aqui está livre disso, ou talvez não esteja até agora, nesse momento, vivendo uma situação parecida? Mas o que a palavra de Deus tem para nos ensinar é que nestas horas, são as horas em que nós podemos ter as maiores experiências com Deus. Irmãos, as maiores experiências com Deus não acontecem quando está tudo bem na nossa vida. As maiores experiências de fé, de presença de Deus, de nós termos experiências realmente genuínas, não são nos momentos de alegria, nem nos momentos de festa, nem nos momentos que tudo vai bem. As maiores experiências que temos com Deus são nos momentos de crise, são nos momentos de agonia e de tristeza. É nestas horas que nós podemos ter as maiores experiências com o Senhor, e é o que a Bíblia está mostrando aqui nesse texto. Davi é um exemplo bom de um homem que teve grandes experiências com o Senhor. Muitas vezes na vida dele, Deus se manifestou, Deus falou, Deus realizou através dele, mas Deus também o puniu, Deus também o disciplinou, como ele faz com todo filho que ele ama, como diz a palavra de Deus. Então Davi, o título que recebeu de Deus, de homem segundo o seu coração, era porque ele era sensível à voz de Deus e tinha muitas experiências com o Senhor e sabia experimentar estas situações e ter uma experiência maravilhosa que trouxesse um entendimento, um progresso para a sua vida. Então, Davi é um bom exemplo para que nós possamos olhar para a vida desse homem e entender e tirar para nós alguns exemplos. Ele enfrentou provações, enfrentou perseguições, mas manteve sempre a sua fé, manteve sempre a sua comunhão com o Senhor. Então eu creio que Davi pode nos ensinar muitas coisas ao olharmos para a sua vida. E eu quero questionar você essa noite. Como é que nós, queridos, reagimos quando passamos por uma situação parecida com a de Davi? Em que havia um risco de morte, em que havia um perigo de perda, havia algo tremendo sobre a vida dele, que angustiava o coração. Como é que nós reagimos quando uma coisa dessa acontece com a gente? A gente enfrenta o problema ou a gente foge do problema? Qual é a reação que nós temos? Quando o mal nos sobrevém, qual a nossa reação? Nós lutamos ou nós nos entregamos? Ou nós nos desesperamos? Ou, ao contrário, nos enchemos de força, esperança, ousadia para enfrentar o problema? O que importa, irmãos, é a nossa reação. A nossa reação é que muda todas as coisas. Como nós reagimos a situações como essa que Davi passou nesse texto que nós lemos. Então, vamos aprender um pouquinho com esse homem segundo o coração de Deus, como enfrentar estas situações adversas, como reagir nestas horas. Primeiramente, o texto nos diz no versículo 16 o seguinte: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. O que aconteceu com Davi? Ele errou, ele teve um caso, ele praticou o adultério. Isso foi algo terrível, trouxe consequências. O profeta Natã foi chamado por Deus para trazer uma acusação ao rei Davi. E ele sofreu as consequências, embora tenha tido o perdão. Outra coisa que é importante ressaltar, irmãos, Deus perdoa qualquer pecado. Você crê nisso?
Ou tem pecados que Deus não perdoa? Perdoa. Qualquer pecado é passível de perdão quando há um genuíno arrependimento. Agora, o fato de Deus perdoar não quer dizer que cessam as consequências. Entenda isso. Nem sempre, por causa do perdão, as consequências cessam. Porque ao pecar, você vai desencadear uma reação. Toda ação gera uma reação. Então a Bíblia diz que o que o homem semear, ele vai colher. Ao pecar, nós semeamos algo ruim. E certamente vamos colher. Embora possamos ser perdoados por Deus, completamente restaurados, muitas vezes as consequências ainda se abatem sobre a nossa vida. Foi o caso de Davi. Este problema grave, este erro grave que ele cometeu, trouxe consequências graves. Porque um filho nasceu desse relacionamento. E o filho adoeceu e adoeceu de morte. Era uma consequência do erro e do pecado. Mas o que fez Davi diante desse problema? Qual aqui é o homem ou a mulher, o pai, a mãe, que ao receber uma notícia dessa, olha, seu filho está enfermo, seu filho está em risco de morte. Quem é que não treme na base? Alguns de nós aqui, por mais fé que tenhamos, por mais ousadia, na hora que a notícia chega, a gente se pega de surpresa, a gente treme, a gente chora, a gente fica inquieto com essa situação. É ou não é, irmãos? Alguém aqui receberia uma notícia dessa? Mesmo, vai morrer. Vamos ver, está certo. Deus é que sabe. Alguém falaria dessa forma? Não. Mas como você reagiria a isso? Essa é a questão crucial. Reação vamos ter, mas como será a nossa reação? Veja, alguns diriam, está vendo? O que adiantou? Servir a Deus, sou crente, Deus deixou isso acontecer. Se revolta, vai embora, some, desaparece. É uma reação? Não é? É uma reação. Outros simplesmente se prostram, querem saber de nada, entram em depressão, morrem em vida. Mas como você reagiria? Como que Davi reagiu? Ele acreditou que o problema poderia ser resolvido. Acreditar é crer, crer é fé. Você tem fé? Diante de qualquer problema, a primeira reação nossa tem que ser movida pela fé. E o que Davi fez como primeira reação, a Bíblia diz, buscou Davi a Deus pela criança. Então ele acreditou que o problema poderia ser resolvido. E ele então começou a buscar quem? Deus. Será que quando você tem um problema, você busca Deus em primeiro lugar? Ou você corre para contar para os vizinhos, que nada podem fazer por você? Você busca a Deus em primeiro lugar, pelas tuas aflições, porque quem busca é porque crê que Deus pode fazer alguma coisa. Ele buscou porque ele cria que Deus poderia fazer alguma coisa. Então, qual a reação de Davi? A primeira dele foi usar as armas que ele possuía. Ele era um homem de guerra, era um homem valente. A Bíblia diz até que derramou muito sangue. Mas as armas que ele usou não foram suas espadas, seus escudos, nem suas pedras. As armas que ele usou foram as armas espirituais. Irmão, eu queria que você entendesse, você que é crente, eu estou falando para os crentes essa noite de novo. Você tem armas espirituais. Amém? Pode ser que elas estejam meio enferrujadas aí, né? De tanto que você não usa. Estejam lá guardadas, né? Enferrujadas, empoeiradas em algum canto. Mas você tem armas espirituais que precisam ser usadas em momentos como esse. Então a reação que nós temos que ter, se passarmos por algo assim, não é desesperar nem desistir, mas é usar as armas espirituais. Joelho no chão, jejum e oração. Foi o que fez Davi. Foi ou não foi? Buscou Davi pela criança. Jejuou Davi e passou a noite prostrado em terra. Jejum, joelho no chão, oração, armas espirituais. Você tem joelho? Diga graças a Deus.
Graças a Deus você tem joelho. Então você ainda pode ajoelhar. Amém? Você ainda pode clamar. Você pode jejuar. Você pode buscar. Você pode orar. As armas que Deus te deu. Por que desesperar? Por que jogar tudo para o alto? Sem lutar? Por que se entregar sem luta? Não, Davi disse, não, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar pela criança, eu vou recorrer a Deus. E foi o que ele fez. Irmão, se algo acontecer com a gente, o que você vai fazer? Você tem que recorrer a quem? É a Deus. A quem você vai buscar? A Deus. Foi o que Davi fez. E veja, Davi, ele fez, mas ele não tinha nenhuma ilusão quanto à realidade. Ele, no seu coração, sabia que a criança ia morrer. Sabe por quê? Leia comigo o versículo 14, que a gente não leu. Verso 14. Diz assim, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Quem disse isso? O profeta Natã. Disse a Davi, Deus mandou dizer a você, o teu erro foi grave, teve consequências, o nome do Senhor foi blasfemado por tua causa, e Deus manda te dizer que a criança vai morrer. Natã era profeta? Era. Era profeta de verdade ou era esses brincalhões que ficam dizendo, eis que te digo por aí? Era profeta de verdade. E um profeta de verdade, quando fala, acontece. Errou uma vez, não é mais profeta. Pode chutar, que é macumba. Chuta que é macumba. Se um eis que te digo desse disser e não acontecer, não é profeta. Profeta não erra nunca, porque fala de Deus, por Deus. Natã é homem de Deus, profeta de Deus, e disse a Davi, é isso que Deus mandou dizer. E Davi sabia disso, porque foi Natã que Deus usou para abrir os olhos dele, para esfregar na cara dele, o pecador é você. Ele caiu em si por causa da palavra de Natã. E Natã disse, o filho vai morrer. Ponto final. Quem disse isso? Deus. Mas mesmo diante de uma palavra de Deus, qual foi a reação de Davi? Foi lutar, irmão. Foi buscar, foi clamar, foi orar, foi jejuar. Por quê? Porque ele vai recorrer à misericórdia de Deus. Deus é misericordioso? Você é a prova. Eu sou a prova de que ele é misericordioso. Porque não fossem as misericórdias do Senhor, há muito teríamos já sido consumidos, diz a Bíblia. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Por isso que estamos aqui ainda. Davi sabia disso. Era um homem segundo o coração de Deus, então ele disse, mesmo sabendo da sentença de morte, de Deus, veja, não é a sentença de morte de um médico. Você já ouviu sentença de morte de um médico? Tem tanto médico que quebra a cara, né? Médico diz assim, olha, vai morrer. Não passa de hoje. Desse mês não vira. E o médico quebra a cara, porque existe Deus. Amém? Existe Deus. Mas quando a palavra é de Deus, o que eu faço? Eu vou buscar Deus. Ezequias fez a mesma coisa. Recebeu uma palavra de Deus, tu vai morrer. O que ele fez? Foi orar. Orar, buscar, chorou. Já. Deus acrescentou mais anos a ele. Amém? Por quê? Qual a reação? É buscar. Mesmo sendo palavra de Deus, ele acreditou na misericórdia, na possibilidade da bondade da misericórdia ainda se fazer presente e mudar aquela situação que parecia imutável. Veja só o que diz Joel. Abra a sua Bíblia aí, no livro do profeta Joel. Há uma palavra aqui muito interessante. Em Joel, capítulo número 2. Joel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê?
misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Já ensinamos aqui na igreja o que significa esse arrepende-se em relação a Deus. Você que fez o curso de hermenêutica já conhece isso. Deus não se arrepende. O termo está usado aqui para que você entenda a mudança de planos, mas não arrependimento, só se arrepende quem cai. Deus não cai, Deus não erra. Mas a palavra é usada para que se entenda de uma maneira mais fácil. Mas o que diz a Bíblia é que Deus é misericordioso. Então, se você se converte, se você muda o comportamento, se você muda a atitude, se você dá uma guinada na sua vida, as coisas também podem mudar. Davi sabia disso. Então ele vai buscar a Deus pela sua misericórdia. E a Bíblia diz em Lamentações, leia comigo Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então elas não têm fim, elas não acabam. Então foi nisto que Davi confiou e ele foi buscar, mesmo sabendo da sentença do próprio Deus a respeito da morte da criança. Ele foi buscar, ele não se entregou, ele não desistiu, ele foi usar suas armas espirituais, foi orar, foi jejuar, foi se ajoelhar na presença de Deus e colocar a causa diante do Senhor. Então Davi fez dessa forma. E você como faz? O que você faz quando passa por essa luta? É esse o exemplo, queridos, que precisa ficar para nós. É essa atitude que nós precisamos imitar. E veja, e você vai entender daqui a pouco algo muito profundo. Porque Davi, ao fazer isso, ele não escondeu as suas emoções. O versículo, volta lá no texto que a gente estava lendo, 2 Samuel 12, o versículo 16 e o versículo 17 diz que ele buscou pela criança, jejuou, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Veja, Davi fez isso diante de todo mundo. Ele não escondeu o que ele estava sentindo, nem o que ele estava passando, mas também não ficou pedindo que ninguém tivesse peninha dele. Você entende isso? Ser transparente é o que você precisa. Às vezes, irmãos, a gente quando passa por uma luta, quer esconder de todo mundo. Principalmente aqueles pregadores da teologia da prosperidade, né? Que acham que crente não sofre, não fica doente. Aí quando ficam doentes, ficam escondidos para o hospital. Tem medo que alguém descubra que a pregação deles não funcionou com eles mesmos. Né? E aí se adoecem mais ainda na alma. Adoecem além do corpo, adoecem na alma. Porque ficam guardando para si. Ficam escondendo os problemas, as dificuldades. Isso é meio que uma superstição, né, irmãos? Veja, o comportamento precisa ser isento. Eu não preciso esconder nada de ninguém, mas também não preciso ficar dizendo meus problemas para os outros, para ficar com peninha de mim. Entende a diferença, o equilíbrio? Estou sofrendo. Estou chorando. Se tiver que chorar, choro. Se tiver que sofrer, sofro. Mas ninguém precisa ter pena de mim. Porque eu estou junto com Deus. Deus está comigo. Deus consola o meu coração. Deus consola o teu coração. Você está entendendo? Não é joguinho emocional. Fica com pena de mim, porque eu estou sofrendo, porque está doendo. Não. Mas também não precisa esconder de ninguém se estiver doendo, se estiver sofrendo. E Davi fez assim, irmãos, isso é uma grande lição, porque quem esconde, adoece a alma. Quem fica escondendo as emoções, acaba adoecendo no seu coração. Jesus não fez isso. Nem Jesus fez isso. Abra comigo a Bíblia em Mateus. Mateus 26, versículo 38. Jesus, irmãos. Tem gente que quer ser melhor que Jesus. Mateus 26, versículo 38. Diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava triste antes de ir para a cruz. Estava triste até a morte, disse ele. Chorou e chorou lágrimas de sangue, suou sangue.
Então ele estava triste. E o estado foi percebido por todos que estavam perto dele. Jesus não escondeu as suas emoções. Por que a gente tem que ficar escondendo as nossas? Concorda com isso, irmão? Agora você tem que lutar. Você não pode se entregar. Você tem que buscar. Você tem que orar, tem que jejuar. Não precisa esconder, mas também não precisa ficar mostrando para que ninguém tenha pena de você, mas você precisa tomar uma atitude. A luta é grande, então tome uma atitude, isso precisa ser feito. E foi o que fez Davi. E ele fez dessa forma. E veja outra coisa interessante, voltando ao texto em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19, diz assim: viu, porém, Davi, que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Veja, ele está na agonia, ele está no jejum, está na oração, está buscando, está lá com o Senhor, mas ele não ficou alienado. Ele ainda continua atento ao que está acontecendo ao seu redor. Você percebe o que é um equilíbrio emocional, irmãos? Que muita gente não tem. Há muita gente que não tem nenhum equilíbrio. Por isso que os problemas ficam piores. Além do problema, o desequilíbrio emocional da pessoa multiplica por 10 o problema. Davi está lá profundamente concentrado, profundamente em oração, em jejum, mas ele não perdeu a linha. Ele não perdeu o contato com a realidade, ele ainda está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Nós não podemos perder o contato com a realidade, por maior que seja o nosso problema e a nossa dificuldade, meu irmão. Não perca o contato, não fique doido. Resumindo, o que aconteceu? Eu fiquei doido, não vi mais nada, não sei. O que é isso? Como é que você vai resolver alguma coisa assim? Alguém doido resolve alguma coisa? Não. Então você não pode ficar doido. Então você tem que continuar em oração, em busca, concentrado, buscando um objetivo, mas antenado, atento ao que está acontecendo ao seu redor. Foi o que aconteceu com Davi. Quando ele estava em jejum, em oração, aconteceu o pior. E aí é uma outra coisa importante. Veja, nem sempre o melhor vai acontecer, mas eu tenho que buscar, amém? Eu tenho que continuar buscando, eu tenho que clamar, eu tenho que jejuar, eu tenho que usar as armas espirituais, eu tenho que acreditar na bondade, na misericórdia de Deus. Agora, porque a criança morreu, não quer dizer que a misericórdia de Deus acabou. Não, ela continua. Ela é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se provava através da vida de Davi, porque o que ele fez merecia a morte. Mas Deus deixou Davi vivo. Já está aí a prova da misericórdia dele. A prova evidente era a vida do próprio Davi. Mas ele buscava, mas aconteceu o pior. E aí todo mundo atordoado, os servos lá, os súditos, dizendo: o que a gente vai fazer? Quem é que vai ter coragem de dizer para ele? Vai ter um troço. Olha como é que ele está, não come, está lá jejuando, orando, não fala com ninguém, está só buscando a Deus. Olhar para Davi, está lá de joelhos, falando sozinho. Quem vai chegar perto dele? Vai dizer: morreu. Ninguém precisou fazer isso, porque Davi não estava alienado. Ele estava percebendo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele não perdeu o juízo, entendeu? Então ele percebe, pela murmuração ali ao seu redor, que alguma coisa aconteceu. E, irmãos, se você perder a percepção dos fatos, você deixa de ter noção da hora de mudar de atitude. Você precisa saber a hora de mudar de atitude. É uma coisa que muita gente se confunde ainda dentro da igreja. Existe a hora de orar. Orar é importante. Quem acha que é importante orar? Orar é muito importante. Agora, fazer alguma coisa também é importante? É importante. Porque eu oro, eu não faço? E porque eu faço, eu não oro? Não, eu tenho que orar e fazer. Há tempo de orar e há tempo de fazer. Mas se eu não tiver percepção, eu acabo não entendendo as coisas. E acho que é para orar a vida inteira e não fazer nada.
ou acho que é para fazer a vida inteira e não orar nunca. As duas coisas vão dar problema. Então eu preciso estar ainda com a minha consciência intacta para saber a hora de mudar de atitude. Davi orou, Davi buscou, mas quando ele percebeu que a criança morreu, ele disse, agora é a hora de mudar de atitude. Agora é hora de fazer diferente. Irmãos, quanta gente perde o tempo, perde a bênção, porque não muda de atitude. E a pessoa fica com a mesma atitude, com a mesma atitude. Eu costumo dizer que isso é o exemplo mais clássico de neurose. Neurose é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Aí você ficou neurótico. Você faz sempre a mesma coisa, mas espera que a coisa mude. Mistura sempre os mesmos ingredientes e espera que o bolo seja diferente. Vai ficar doido. Está doido, ficou neurótico. Faz igualzinho, mas espera resultado diferente. Quando vai mudar? Nunca. Quer mudar? Muda os ingredientes, muda as atitudes, muda as reações. Então, era hora de mudar. Mas Davi só pôde perceber que era hora de mudar porque ele estava atento. Senão eles podiam ficar lá enganando ele, ninguém dizia que a criança morreu, ele continuava lá do mesmo jeito. Mas ele estava atento. Ele não estava alienado, ele não perdeu o juízo. Mesmo no meio da dor, imagina um filho, dor. Mas ele não perdeu o juízo. Não deixe nenhuma dor tirar o seu juízo. Amém, meu irmão? Não deixe nenhuma perda tirar o seu juízo. Não deixe. Porque senão você vai perder a hora de mudar a atitude, de mudar a ação. Davi não perdeu a hora, porque Davi, ele estava atento ao que estava acontecendo. E aí, ele reagiu. Como reagir ao pior? Porque depois de toda oração, de todo jejum, depois de todo empenho, de toda luta espiritual, o pior aconteceu. E aí? Tem gente que já desiste só com a notícia ruim, né? Aconteceu algo ruim de Deus, como é que o Senhor permitiu? Abandona Deus. Davi não. Davi foi buscar, foi orar, foi jejuar. Mas depois de tudo isso, depois de todo esse esforço, o pior aconteceu. Quem não desistiu antes, desistia agora. Ainda reclamava. O que adiantou ter esse jejum? O que adiantou esse tempo perdido de oração? Estou com meu joelho cheio de calo. Não adiantou nada. Não é o que muita gente faria. Mas não, o que Davi fez? Qual a reação de Davi? Porque, irmão, Deus é Deus. Deus não muda. E eu preciso de Deus. Independente de qualquer coisa, eu preciso de Deus. Então, uma certeza eu tenho. Eu não posso largar Deus. É como disse Pedro a Jesus. Quando todos o abandonaram, e ele perguntou, vocês também querem ir? Pedro disse assim, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu vou? Com filho, sem filho, com mãe, sem mãe, com avô, sem avó, com dinheiro, sem dinheiro. Eu vou para quem? Nem para onde ir. Então, independente do que o Senhor fizer, eu estou com o Senhor. Não tem jeito. Estou com Deus e não abro. Então, como é que Davi reagiu ao pior? O pior aconteceu. E aí, é mais uma vez a reação que faz a diferença. A reação de muita gente, como eu disse, era reclamar, chutar o balde. Olha o meu joelho, olha, não adiantou nada, estou magrinho de tanto jejum. Tudo jogado fora, tempo perdido. Alguns não reagiriam assim, irmãos. Reação. Qual é a reação que muita gente teria a um problema desse? Ou outros, então, depressão, que é a palavra da moda, né? Ah, agora acabou. Minha razão de viver, meu filho. Não quero mais nada. Agora que eu não como mais, agora eu vou morrer de inanição. Alguém não faria isso? Alguns fariam isso. Mas como Davi reagiu ao pior? Porque reagir ao melhor é fácil. O problema é reagir ao pior. Como é que Davi reagiu ao pior? Ah, irmãos, a reação de Davi é a lição dessa mensagem que eu quero deixar para você. Essa é a lição da mensagem. É a lição que vai curar a sua vida. É a lição que vai curar a tua vida para qualquer dificuldade que você tenha. Porque Davi, ele reagiu. Ele reagiu, sabe como? Versículo 20. Então Davi, o que ele fez? Se levantou. Ele ficou em pé. Ele tomou uma atitude.
ficou em pé. Coisa simples, né? Fica em pé. Fica em pé. Deus quer você em pé. Amém? Deus te quer de pé. É assim que Deus quer você. Firme, inabalável, firme como uma rocha, de pé. Ele quer você de pé. E Davi, o que fez foi se levantar. Ficou de pé, sua primeira atitude foi uma ação. Uma ação. Você precisa tomar uma atitude, meu irmão. Às vezes falta atitude. E a gente diz, não consigo nem fazer nada, porque está tudo dando errado, eu não sei o que eu faço, eu não faço nada, fica rodando igual uma barata. Para onde você vai desse jeito? Vai para onde desse jeito? Vai para o buraco. Faça alguma coisa, tome uma atitude, você é de Deus. Eu estou falando para os crentes essa noite, de novo. Você é crente, tome uma atitude. Deus quer você de pé, Deus quer te levantar. Então Davi se levantou, tomou uma ação. Depois, o que ele fez de se levantar? Se lavou. Lavou, tomou banho. Davi tomou um banho, meu irmão. E não foi de descarrego. Não foi de descarrego. Ele não precisa disso. Você não precisa disso. Você é lavado pelo sangue de Cristo. Amém? Você não precisa disso. Mas precisa tomar banho. Amém? Quem não toma banho, fede. Davi tomou banho. Ele se lavou. Simbolicamente, o que isso representa? Ele removeu da vida dele tudo aquilo que estava relacionado ao fracasso do seu plano e do seu propósito. Porque ele fracassou. Concorda que ele fracassou? Seu jejum não deu certo. Sua oração não deu certo. Seu plano não foi bem sucedido. Mas o que fazer? Deus eu não largo. Então eu vou levantar e vou tomar um banho. Eu vou tirar de mim tudo isso que possa lembrar desse meu fracasso. Tudo isso que possa estar relacionado com esse fracasso que eu tive. Eu vou me lavar disso tudo. Eu vou tomar um banho. Talvez seja desse banho que muita gente esteja precisando. Não é de descarrego, mas é uma lavagem interior, exterior, em todos os sentidos. Se livrar de coisas que estão aí, pegajosas em você. Lembranças do passado, mágoas, decepções com fracassos que você já teve, com coisas que não deram certo, com planos que deram em nada. Desse banho talvez você esteja precisando, mas não sou eu que vou te dar esse banho. Você que tem que tomar. Davi tomou banho. Ninguém foi dar banho em Davi. Davi se levantou e ele mesmo tomou o seu banho. Ele mesmo tomou a sua atitude. E isso você precisa fazer. O problema é que as pessoas estão muito acostumadas que alguém dê banho nelas. Né? Me dá um banho de descarrego aí. Pronto, agora acabou, está tudo resolvido. Mas é você que tem que tomar esse banho. É você que tem que se lavar dessas coisas. Veja mais o que fez Davi no versículo 20. Ele ungiu-se. Ele se ungiu. Olha o que é isso, irmãos. A unção. Unção é um símbolo de consagração. Unção é um símbolo de entrega a Deus. É um símbolo da presença de Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi consagrar a sua vida ao Senhor. Isso é que você precisa ser feito. É para fazer isso, para se livrar do passado, das lembranças, das coisas ruins que poderiam trazer desânimo. Ele vai se ungir, ele vai se consagrar a Deus. Ele consagra a sua vida ao Senhor, ele entrega-se a Deus nessa unção, nessa consagração. Toma um banho, se unge, se consagra, é o que ele faz. E o verso 20 diz mais, mudou de vestes, mudou de roupa, trocou aquela roupa velha que ele estava usando, trocou aquela roupa que estava sobre ele, aquela roupa de tristeza, aquele símbolo de tristeza, que muitas vezes a Bíblia cita quando eles estavam tristes, vestiam um pano de saco, jogavam cinzas sobre a cabeça. Mas ele agora diz, como diz Isaías lá na Bíblia, óleo de alegria ao invés de pranto. Amém? Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É o que eu quero para mim. Ele então troca a sua roupa, tira aquela roupa de tristeza e bota uma roupa de alegria sobre a vida dele. Mas o que aconteceu? A criança voltou? Não, a criança morreu. Mas não adianta chorar, não adianta lamentar, porque isso não vai mudar. Então eu preciso me restaurar, eu preciso me recuperar. E ele então troca
a sua roupa e, para completar o que diz mais o versículo 20, entrou aonde? Na casa do Senhor e fez o quê? E o adorou. Culmina entrando na casa de Deus e o adorando. Irmãos, enquanto o fracasso tira muita gente da igreja, o fracasso leva Davi para a casa do Senhor, para adorar ao Senhor. A Bíblia não diz que ele entra na igreja já abrindo os braços, dizendo, pô, Senhor, me abandonou, hein? Ô, que adianta ser um homem segundo teu coração? Foi mal nessa, né? Furou comigo. Não. Ele entra na casa e diz, Senhor, o Senhor é bom. Eu te adoro, Senhor. O Senhor é meu Senhor, meu Salvador. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Pai. O Senhor é soberano sobre tudo. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. É isso que a gente louvou aqui? Quem sabe não foi isso que Davi louvou lá, né? Louvou ao Senhor. Adorou ao Senhor. Porque não havia mais nada dentro do seu coração. Aquele levantar, aquele se banhar, aquele se ungir, trocar de vestes, aquilo restaurou a vida de Davi. Foi a atitude que ele tomou quando o pior aconteceu. E ele entra na casa do Senhor porque ele sabe, não há lugar melhor do que a casa do Senhor. Não há lugar melhor nem para chorar, nem para se alegrar do que a casa do Senhor. Está triste? Vem para a igreja. Está alegre? Vem para a igreja. Aqui é o seu lugar. Amém? Está tudo bem? Vem para a igreja. Está tudo ruim? Vem para a igreja. Faz o quê? Adora o Senhor. Davi fez assim porque ele sabia disso. Abra comigo Salmo 27. Salmo número 27. Veja o que diz. Salmo 27, versículo 4 e versículo 20. Salmo de quem? De Davi. Por quê? Salmo 27, versículo 4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. É esse o Salmo de Davi. O homem que escreveu isso, viveu isso. Amém? O homem que escreveu, ele viveu o que ele pregou. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Viver o que a gente prega. Qual é o motivo para não estar na igreja? Porque aconteceu uma coisa ruim. Aí é que você tem que estar na igreja. Qual é o motivo? Porque eu agora estou rico, então eu comprei um iate. Esse é o motivo de eu não estar na igreja. Aí é que você devia estar na igreja. Vai usar iate o dia que não tiver culto na igreja. Tá bom? Vai fazer festa fora do dia de culto. No dia de culto você tem que estar na igreja. Qual é o lugar que você tem que estar? Fazendo o quê? O que é melhor do que estar aqui? Nada. Morar, habitar na casa do Senhor. Porque no dia da adversidade, Ele vai te esconder. No dia da adversidade, Ele vai te acolher. E como diz Davi aqui, Ele vai te elevar sobre uma rocha. E a rocha é Ele mesmo. E é sobre a rocha que Ele quer te colocar. Mas você tem que estar na casa de Deus. Por isso Davi, depois do banho, depois de tudo, ele entra na casa do Senhor e ele adora ao Senhor, adora a Deus. Não cheio de mágoa no seu coração, cheio de rancor, cheio de tristeza, cheio de decepção. Não! Ele louva, ele adora a Deus. Essa é a reação que a gente tem que ter, irmãos. Reação quando o pior acontece. E termina o versículo 20, dizendo também o seguinte: depois que ele entrou na casa do Senhor e o adorou, veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu o pão. Jejum? Já fiz. Agora não é hora de jejuar, agora é hora de comer. A Bíblia diz que tem tempo para tudo, irmão. Tem tempo para tudo debaixo do céu. Tem hora para jejuar, mas tem hora para comer. Tem hora de orar e tem hora de agir. Agora, Davi disse, agora eu vou comer. Traz o pão, porque eu vou comer.
porque agora eu preciso mais do que nunca estar forte. Meu filho morreu, mas eu estou com Deus. Eu perdi, mas eu estou com Deus. E eu quero me fortalecer. E eu quero comer esse pão. Eu quero essa palavra verdadeira. Eu quero essa comida boa que Deus tem para mim. Então, se você perdeu, sabe o que você tem que fazer? Está na igreja. Porque na igreja o pão é servido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que está sendo servida para você hoje. Para você comer e ficar fortinho. Isso é melhor que danoninho. Vale mais do que um bifinho. Isso é bom demais, meu irmão. É para você comer e ficar forte, alimentado, firme. Palavra de Deus que alimenta a alma. Davi comeu o pão vivo que desceu do céu é Jesus. E Ele está aqui com a gente, servindo essa palavra para você. Servindo para você, para que você coma e se fortaleça e não mais fique fraco, angustiado ou limitado em qualquer um desses problemas que possam acontecer com você. Irmão, Davi, eu digo que Davi venceu. Mas, pastor, ele perdeu. Irmão, nem toda perda é derrota. O que faz a derrota é a reação da gente. Davi venceu. Davi venceu. Ele venceu porque ele compreendia os limites da vida. E ele compreendia a abrangência de Deus. Ele compreendia todas estas coisas, então ele sabia até onde ele podia ir. Às vezes nós não sabemos até onde podemos ir. E isso é a causa do fracasso de muita gente. A gente vai além do que pode ir. E olha, irmãos, ir além é um perigo. O apóstolo Paulo diz lá aos Gálatas que qualquer um, até um anjo do céu, se ele vier e pregar um evangelho que vá além do que ele tem pregado, ele diz, seja maldito. Às vezes ir além é passar do ponto, é passar do limite. Davi sabia o seu limite, por isso ele foi um vencedor. Mesmo com uma grande perda como foi, ele foi um vencedor. E é por isso que as suas emoções estavam em ordem. Por isso ele pôde ser esse salmista maravilhoso, tão usado, tão inspirado por Deus. Veja se Deus vai usar um homem descontrolado. Veja se Deus vai usar um homem emocionalmente descontrolado. Imagina se os salmos de Davi fossem uma coletânea de misérias choradas. Não, é coletânea de puro coração de Deus. É isso que nós vemos em Davi. Por quê? Suas emoções estão em ordem. Versículo 21 a 23 diz assim: disseram os seus servos, que é isto que fizeste? Ninguém entendeu nada. Olha, pela criança viva você jejuou, chorou, agora que ela morreu, você levanta e come. Ele respondeu, quando a criança estava viva, eu jejuei e chorei, porque eu dizia, quem sabe o Senhor podia se compadecer de mim e manter a criança viva. Porém, agora que a criança morreu, por que eu vou jejuar? Eu posso fazê-la voltar? Eu vou acabar me encontrando com ela, mas ela não vai voltar mais para mim. Eu é que vou morrer agora. Ela não vai mais renascer. Então, Davi está com as suas emoções em dia. Veja, aconteceu o pior. O que ninguém em sã consciência gostaria que acontecesse, nem de passar por isso. Veja, perdeu um filho, meu Deus. Mas perdeu o filho, mas não ficou maluco. Entendeu? Perdeu, mas não ficou doido. Continuou com as emoções em ordem. Para dizer, isso não é frieza. Tem gente que confunde isso com frieza. Não, isso não é frieza, isso é equilíbrio. Nem sempre mostrar é prova de alguma coisa, isso é prova de desequilíbrio, prova que tu é doido. Porque ele não foi frio, ele foi apenas equilibrado. Ele disse, quando cabia a mim fazer alguma coisa, eu fiz, eu jejuei, eu chorei na frente de todo mundo, mesmo sendo rei, eu ajoelhei, eu passei noites em claro, mas morreu. Então não cabe mais a mim, eu não tenho mais nenhuma ingerência sobre isto. Então, agora eu vou comer e vou tocar a minha vida. Porque uma vida acabou, mas a minha continua. Isso é equilíbrio emocional. É esse equilíbrio emocional que nós precisamos buscar
para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos aprender. E olha, a prova de que Deus o abençoou e de que ele foi um vencedor é o final dessa história. Leia comigo o versículo 24 e 25. Diz assim: então Davi veio a Batseba e consolou-a e se deitou com ela. Olha, ele teve até disposição para isso. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. O Senhor amou Salomão. Veja, é filho da mesma mulher, com o mesmo homem. O Senhor amou Salomão. E então Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Presta atenção. A primeira criança, da mesma Batseba, do mesmo Davi, morreu. E morreu sem ninguém conhecer o nome dessa criança. Cadê o nome dela? Procura para mim aí na Bíblia. Não tem um nome. Qual é o nome do primeiro que morreu? Ninguém sabe o nome dessa criança. Mas o segundo que nasceu ganhou 2 nomes. Ganhou 2 nomes. Ganhou um de Davi e um do profeta. De Davi ele ganha o nome de Salomão, que quer dizer pacífico. Do profeta ele ganha o nome de Jedidias, que quer dizer amado de Deus. Um filho amado de Deus. Uma restauração. Irmãos, a vida é preciosa para Deus. Uma criança que morre está com o Senhor. A vida é preciosa. A Bíblia diz: a morte dos seus santos é preciosa para Deus. Deus tem um controle sobre todas as coisas. O primeiro foi sem que ninguém soubesse o nome. O segundo teve 2 nomes e se tornou o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Veja, queridos, Davi foi um vitorioso. Por isso eu quero dizer para você, usando o exemplo de Davi, se alguma coisa ruim te aconteceu ou está te acontecendo, se você perdeu alguma coisa, Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas melhores para você. Deus tem soluções melhores do que você imagina. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Apenas confie. Mantenha o equilíbrio. Lute quando tiver que lutar. Faça o que tiver que fazer. Ore quando tiver que orar. Mas saiba mudar quando a situação mudar. Saiba confiar, esperar e adorar o Senhor. Não deixe de adorar, nem deixe de vir à casa do Senhor. Não deixe de adorar, nem de estar na presença do Senhor. Porque Deus tem coisas melhores para você. Se você perder alguma coisa, por mais preciosa que ela seja, Deus tem coisas ainda melhores para você. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Para você que crê na palavra do Senhor, confie no Senhor. Deixe essa palavra dirigir a sua vida, a sua reação, a sua atitude. Mude as atitudes se você quer resultados diferentes. Mude a maneira de fazer se você quer ver coisas diferentes acontecendo. Amém? Há alguém aqui essa noite que está passando por um momento de perda, de dificuldade, de agonia, ou quem sabe está na iminência de passar por algo desse tipo? Sai do seu lugar, eu quero fazer uma oração por você. Quero pedir ao Senhor que Ele venha consolar o teu coração. Há alguém que se encontra nessa situação e que precisa do consolo de Deus essa noite, de uma direção. Foi contigo que Deus falou através da mensagem. Venha orar junto comigo, se é com você que Deus está falando. Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero pedir a tua bênção, meu Deus, por estas tuas filhas, Senhor, que aqui estão, diante de lutas, diante de dificuldades, na iminência de perdas, ou se passaram elas por perdas. Pai querido, como é difícil perder, como é difícil, Pai, enfrentar uma dificuldade, enfrentar, Senhor, uma derrota,
enfrentar a perda de um ente querido. Pai, o Senhor sabe o quanto é difícil, porque o Senhor também perdeu um filho por nós. Pai, eu quero te pedir, traz o teu consolo para o coração dos meus irmãos. Traz o teu consolo, Senhor, em nome de Jesus. Traz o refrigério, Pai, para que haja uma mudança de atitude. Ensina os teus filhos aqui, Pai, se há algo que eles precisam fazer diferente. Quem sabe se o tempo do choro já passou e agora é hora da alegria, agora é hora de trocar as vestes, de tomar um banho, é hora de adorar. Pai Santo, fala com os teus filhos. Como diz a tua palavra, um dia toda lágrima será enxugada. Pai, enxuga as lágrimas dos meus irmãos aqui, Senhor, e traz alegria, renova a esperança, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, pelo poder do Espírito Santo, o Consolador, vem sobre nós, Pai. Ensina-nos a agir, meu Deus, a cada um desses irmãos que aqui estão, e também aos outros demais que estão nos seus lugares. Pai, que a tua palavra possa nos ensinar, porque nenhum de nós está livre de um momento assim, mas que a tua palavra fique viva no nosso coração, para nos conduzir e nos mostrar como agir, como mudar as atitudes na hora do pior. Fala conosco, Pai, para que nenhum de nós perca o juízo, para que nenhum de nós perca a noção das coisas, Pai. Em nome de Jesus, equilibra as nossas emoções, Pai. Equilibra as emoções dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Fala pela tua palavra, nos alimenta, nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que Deus console você, conforte o teu coração. Em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Pode parar. Muito longa, continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Obrigado, Senhor. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu creio, Pai. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Obrigado, Pai. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não Você crê nisso? Você crê no que você está cantando? Você crê nesse louvor, na palavra que está saindo da tua boca? A vida é assim. São aflições, mas a gente vai em frente, porque Ele nos escolheu. Ele está conosco. Sinto aqui. O vento sopra. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito
Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de você. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Obrigado, Pai. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. É bom louvar, é bom adorar, é bom estar na igreja. Louvado seja Deus. Que Deus te conduza. Ele não abre mão de você. Então também não abra mão de Deus, amém, irmão? Deus não abre mão de você. Você não pode abrir mão de Deus. Não pode abrir mão do Senhor. Aflições fazem parte da vida, mas o Senhor está sempre contigo. Ele está sempre te ajudando, está sempre te conduzindo. Aprenda com Deus, amém? E nunca deixe de adorar o Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor.